Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Verdades Cênicas. Eu sou a Luciana Canton e hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças de atuar para cinema, audiovisual e teatro. A gente vai começar falando do que eu chamo do registro em primeira pessoa. O que é o registro em primeira pessoa? É quando eu falo a partir de mim mesma como atriz, tá? É quando eu não formo uma ideia nítida do que é a personagem na minha cabeça, quando eu não defino a imagem de uma outra pessoa quando eu atuo, quando eu não atuo uma ideia. Então, como é que é isso, né? Na formação de atores no Brasil, a gente é muito levado a esse lugar de que atuar uma personagem é atuar uma ideia, tá? Existem várias questões aí em torno desse lugar do signo da personagem no trabalho do ator, né? Hoje o que a gente vai falar é como é que isso registra no audiovisual, como é que a câmera lida com esse registro da primeira e do que eu chamo da terceira pessoa. Então, primeira coisa, vamos definir aqui que atuar em primeira pessoa, como eu estou propondo, é atuar a partir de si mesma, como Stanislavski propôs, enfim, nos 3 livros deles, né? Então, eu posso atuar a partir de mim mesma no processo de ter uma experiência, ou eu posso atuar a partir de mim mesma na encarnação, né? No processo criativo da encarnação, ou seja, de fora para dentro. O que é a encarnação? É quando o que é de fora entra na minha carne, sangue e nervos. Então, a máscara, ela também precisa ser vivenciada. A gente falou um pouco da máscara no vídeo anterior, tá? É muito fácil confundir o que é experiência, o que vem de fora. Então, como é que eu organizo tudo isso na hora de atuar? Eu gosto de pensar assim, quando a gente encontra o registro, a gente vai, tá? Mas como é que eu encontro esse registro? É que nem registro mesmo de luz que você ou liga ou desliga. Então eu vou dar hoje como base o texto Esculpir o Tempo do Tarkovsky, o ator no cinema, tá? A gente vai ler uns trechinhos. A primeira pessoa é como um barco à vela e a terceira pessoa como um barco a motor. Uma bicicleta, uma moto. Qual que é a diferença? No barco à vela eu ainda estou comandando, eu ainda posso comandar através da vela, mas eu não ligo o quê? Eu não ligo o motor. O que eu estou chamando de ligar o motor da atuação? É eu realmente ligar aquele lugar de quando eu tô no teatro, né? Que eu preciso ser audível e visível para 100 pessoas, 200, 300. Então, no audiovisual, eu só preciso ser visível e preciso me expressar para uma pessoa, no caso, a pessoa que está falando comigo, né? Só preciso imaginar uma pessoa quando eu tô falando com vocês, eu não preciso aqui imaginar 100 pessoas, tá? Então, quando eu ligo o motor, o que que acontece? Começa o que a gente chama de estar teatral, que a gente já falou também aqui no canal, que eu não gosto dessa terminologia, mas ela é muito usada, né? O teatral não necessariamente é o falso, por favor. Então, está o quê? Está no registro da terceira pessoa, que é o quê? Que é um registro ah, de eu imaginar uma personagem e fazê-la, ao invés de não imaginar nada, tá? Então, tem uma coisa muito interessante de pensar, que a câmera lê pensamentos. Então, se eu penso como atriz, a câmera vai tá percebendo que existe alguma manipulação na minha expressão, no que eu quero passar, né? Se é a personagem que está querendo manipular, aí tá correto.
Mas se é a atriz, algum ruído já começa. E aí piora quando eu coloco, ai, eu tenho que ser triste, quando eu coloco uma atuação de resultado, né? Eu tenho que chorar, eu tenho que estar bêbada, eu tenho que estar triste ou com raiva, muito comum, né? E aí o que acontece? Liga o motorzinho da raiva, liga o motorzinho da tristeza. É falso, né? É uma expressão que não vem da vivência no momento, tá? Então, tudo que a gente vai estar falando aqui, de primeira, terceira pessoa, tem a ver com conexão consigo e uma expressão que não é manipulada. Aí ela vai poder ser autêntica. Bom, como é que eu posso não manipular a minha expressão, sendo que eu tenho um roteiro para seguir? Tirando da cabeça de que eu sou obrigada a seguir aquele roteiro. Simples assim. Por quê? Porque enquanto o ator, a atriz e a atuante está subordinado ao que está escrito, ele nunca vai ser autêntico. Vou repetir. Nós não podemos nos subordinar ao texto. Eu sempre faço isso com as minhas alunas, com os meus alunos. Eu pego o texto, jogo no chão e piso, assim, para eles terem a imagem concreta de que a atriz, o nosso trabalho tem que estar sobre esse texto e muitas vezes subjugá-lo, né? Quer dizer que a nossa expressão tem que ser mais importante do que o que o diretor quer ou o que o roteirista quer, dramaturga, o dramaturgo, enfim. É muito difícil fazer isso. Por quê? Muito mais no audiovisual mais comercial, a gente não tem essa margem de erro nenhuma. Então, automaticamente isso fica uma prisão. Como é que eu posso contornar essa prisão? Tem que ter uma esperteza aí. Qual que é a esperteza? Como é que a gente dribla o sistema? Como é que a gente chega no autêntico mesmo num lugar que quer nos engessar, né? Sendo rebeldes. Então, como é que a gente é rebelde? A gente assimila o que está sendo dito naquela situação. A gente define pra gente o que aquela situação como aquela situação pode realmente ser importante para nós, né? Então, a primeira coisa é a apropriação. Se apropriar não é só entender. Muito importante isso. A arte da atriz, do atuante, do ator, não é entendimento de texto. A arte é apropriação. O que eu estou chamando de apropriação? Física, emocional, psíquica, espiritual daquela situação. Apropriação completa. Fé cênica, crença. Crença que aquilo é real, tá? Então, a imaginação, ela é o lugar da atuação, por excelência, tá? Então, quando eu vou minando e quando a gente vai saindo da infância, né? E às vezes até antes disso, a sociedade vai minando a nossa energia criativa de imaginar e a gente vai começando a entender que a gente, enfim, tem uma realidade concreta que precisa ser muito mais importante que a nossa imaginação. Muitas vezes a gente soterra todos os nossos instintos, todas as nossas vontades cênicas, todos os nossos desejos de criar. Como é que as atrizes, os atores e os atuantes criam? A partir deles mesmos, das nossas sensações, né? A gente conta histórias para curar coletividades, para transformar a sociedade, transformar o ser humano, né? De preferência para melhor. Né? Porque tem histórias também que, enfim, aí a gente entra em outras questões de que histórias nós queremos contar. O que é um ponto fundamental, porque no fundo a nossa sensibilidade se ressente das histórias, dos roteiros, das dramaturgias que a gente está fazendo por obrigação, que no fundo a gente não vê sentido em fazer aquilo. Então, um mau roteiro nunca vai conseguir tirar de nós
autenticidade. Nunca vai conseguir fazer com que a gente seja melhor do que a gente é, né? Que é o que eu acredito que quando a gente está vivenciando outros mundos, as realidades são às vezes mais reais ainda e é o que a gente vive por esses momentos, né? Da concretude do voo, da imaginação, da dança com a personagem, como um diretor polonês que eu trabalhei, o Christian Lupa, ele costuma chamar, né? Então, quando eu tô no terreno do imaginário, eu já tô dançando com a personagem. Ela já tá me alimentando e eu tô alimentando ela. Eu gosto também da imagem, não sei se vocês já viram imagens de mergulhadores com baleias, né? Com peixes do fundo do mar. Para mim é como se fosse a atriz e a personagem, né? Não é que a gente vai ser a baleia, mas a gente tá ali em sintonia com aquela energia que não é a nossa, tá? Então, como é que a gente começa a entrar em sintonia com isso? Nos indagando o que realmente a gente quer fazer. Então, a gente busca tanto ser verdadeiro, ser natural, só que a gente não busca onde? No lugar mais óbvio, que é nas nossas vontades verdadeiras. Então, para a gente encontrar nossas vontades, a gente precisa o quê? Se questionar, entrar em contato com nosso aparelho sensível, emocional, psíquico, espiritual. A gente precisa o quê? De uma reconexão, tá? Então, quando eu me reconecto comigo mesma naquele momento da criação, naquele momento da experimentação, nem que seja da primeira leitura, já é um momento de criação, o primeiro momento de criação da atriz, do ator, de atuante. Então, quando eu entro em contato com o material, aquele material, ele acende a minha vontade? A minha vontade entra em atrito, conflito de uma maneira positiva ou de uma maneira que me derruba, que não me dá vontade de fazer? Eu não posso expressar o quão importante é a vontade no trabalho do audiovisual. Por quê? Porque se eu não estou desenhando uma ideia, tudo vai ficar mais transparente. Eu vou ficar mais transparente. Eu não vou ter a ideia da personagem para me defender. Eu vou estar vivenciando aquele lugar. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu quero estar nesse lugar? Sim ou não? E aí é que a gente começa a ver as pessoas mentindo para elas mesmas. Não, eu quero, vamos lá. Não. Isso tem que ser uma escolha criativa, já logo no começo. Então, para mim, o parâmetro mais preciso de que se eu devo fazer algo ou não, criativamente, aquilo está me estimulando no sentido profundo da minha alma. A minha alma tá sendo estimulada por esse material, por essa cena. Às vezes, só de receber uma cena de um teste, a gente já sente, nossa, tem alguma coisa aqui. Ou não tem nada aqui. Isso aqui é vazio. Isso aqui não é para mim. Então, assim, é como se a gente estivesse pisando. É o primeiro pisar no mar, né? A gente vai pegar aquela ondona, mas espera aí, deixa eu sentir esse mar. Ele tá me levando, ele tá me puxando, existe uma energia de impulso aqui que é tranquila, que é simples, na verdade. Quando a gente sente esse impulso, a gente é o passaporte para nossa energia criativa. E esse é um lugar que a gente normalmente não valoriza muito, né? A gente fala, tá, tem que fazer isso. E fica só no funcional. Ou então fica na idealização da experiência, na romantização da experiência, que é muito pior. Porque se eu romantizo uma experiência, eu já estou colocando um filtro gigante nessa experiência e chapando a minha expressão genuína. E a câmera odeia esse tipo de filtros. Ela odeia, ela sabe a diferença, tá?
Então, é isso que o Tarkovsky vai falar no texto aqui. Vamos ler um pouquinho e eu vou comentando, tá bom? Eu já deixei o link no vídeo passado, vou deixar de novo. Você consegue baixar em PDF da internet e é na página 167 do texto, tá? Vamos lá. Ele é um diretor, né, russo. Então ele está dizendo o seguinte, que quando ele faz um filme, ele é o responsável pelo desempenho dos atores, tá? E no teatro não, no teatro a responsabilidade dos atores é muito maior, começa aí, tá? Então ele começa argumentando que ele como diretor conhece todo o desenho do filme, né? Ele está desenhando o filme como um todo, tá? E nós, como atrizes, atuantes, atores, se a gente tem essa visão do filme como um todo, isso pode ser prejudicial para a nossa experiência. Por quê? Porque ele está chamando de um grande obstáculo ainda. Porque quem cria os papéis é a diretora, é o diretor, tá? Aqui. Então, cabe ao diretor criar o papel, dando assim total liberdade à atriz em cada segmento isolado. Uma liberdade que não pode ocorrer no teatro. Olha que interessante. Por quê? Porque justamente no teatro eu sou responsável pelo todo. É esse o argumento dele, né? Então o ator no teatro ele vai desenhar o papel do começo ao fim. Tem a ver com o que eu estava chamando do signo, né? De ter um signo nítido, ou seja, desenhar uma ideia da personagem, como eu comecei dizendo, tá? Então, para ele no teatro, isso é necessário e desejável. Mas se a gente faz a mesma coisa no cinema, é um desastre. Por quê? Então ele vai continuar argumentando. E reparem que aqui ele falou que ele vai criar os papéis, mas que ele vai dar total liberdade para as atrizes, para os atuantes, para os atores em cada segmento. O que ele está chamando de cada segmento? Cada pedaço da vida, tá? Então, nesse pedaço da sua vida, nesse momento da sua vida, você tem total liberdade. Só que o que ele não quer? Que a gente visualize todo o filme e atue todo o filme na nossa cabeça naquele momento. Porque é como na vida a gente não fica pensando normalmente, né? Não fica pensando na nossa vida inteira, em todo o arco da nossa experiência. Então, muito do que ele vai trazer no texto é dizer, deixa que eu te pego, se joga que eu tô aqui para te pegar. Vivencia esse momento. Eu não tenho como diretor, vivenciar ele por você. Essa é a sua função. E ele vai falar mais. Eu tenho minha função como diretora, como diretor é te impregnar com um estado psicológico específico. Então vamos chegar lá. Vamos seguir aqui. Se o ator de cinema criar seu próprio papel, ainda falando da ideia do personagem, tá? Se ele criar o seu próprio papel, estará perdendo a oportunidade de representar, eu prefiro atuar, enfim, porque representar é um termo, enfim, podemos conversar disso depois também, mas aqui está traduzido como representar, né? Então, se o ator de cinema criar seu próprio papel, estará perdendo a oportunidade de representar espontaneamente e sem premeditação, dentro dos termos estipulados pelo projeto e pelo objetivo do filme. Então, seguindo, o diretor tem que induzir nele o estado de espírito ideal e fazer com que ele seja mantido, tá? O estado psicológico dele deve ser de tal maneira que não lhe permita fingir. Aí começa. Então, não é só um conceito de estado psicológico, tá? De novo, como é que a gente chega nesse lugar que não é só o conceito? Desde o começo se conectando com o material num lugar mais profundo, num lugar de desejo, num lugar de vontade criativa, tá? Nenhuma pessoa que esteja desanimada
é capaz de ocultar inteiramente esse fato. E o que o cinema exige é a verdade de um estado de espírito que não se pode ocultar. Por quê? Justamente por isso, porque a câmera, ela vê através, ela entende, ela lê os pensamentos, tá? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu chego nesse estado de espírito? Primeiro vamos entender por que que tem que ser desse jeito. Se a gente quiser chegar nesse lugar de expressão da autenticidade. Vamos lá. Ele está dizendo que as funções podem ser compartilhadas, que o diretor pode compor uma partitura de ações, de emoções, e os atores podem expressá-las ou se deixar impregnar por elas, né, nas filmagens. Então, aí ele está falando que no set o ator não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Compor a partitura e se impregnar por ela. Muito importante isso. Então, assim, essa partitura, ela já vai estar composta e eu vou simplesmente executá-la, tá? E eu não sou responsável pelo roteiro. Eu não sou responsável. Óbvio que eu tenho que estar de acordo, em sintonia criativa com aquele universo que eu tô me dispondo a experienciar, tá? Então vamos continuando. Diante da câmera, o ator tem que existir com autenticidade e imediatamente no estado definido pelas circunstâncias dramáticas. Então, a ideia de ser imediato tem a ver com o que eu falei no vídeo passado. Eu não posso parar para pensar. É isso. Eu tenho que embarcar naquele estado de espírito, né? Daí ele vai explicar que o diretor, tendo em mão as sequências, né, o que realmente aconteceu em cada momento vivenciado, ele vai montar de acordo com os objetivos artísticos, né, criando a lógica interna da ação. Tá? Então, assim, o que vai estar acontecendo é o diretor que é responsável, ok? Vamos em frente? Ele vai explicar melhor como a montagem entra nisso daqui a pouco. Bom, o cinema não tem nada do fascínio do contato direto da atriz, do ator com o público, tá? Uma característica marcante no cinema. O cinema, portanto, nunca substituirá o teatro. Tá? O cinema vive da sua capacidade de fazer ressurgir na tela o mesmo acontecimento várias e várias vezes. Por sua própria natureza, ele é uma arte nostálgica. É interessante essa ideia, né? De que o cinema é sempre passado. De que a gente vai estar sempre revisitando esse momento que ficou cristalizado no tempo. Né? O complexo de múmia, como o Roland Barthes gostava de chamar na Câmara Clara, né? O livro de fotografia maravilhoso. Então, no teatro, por outro lado, a peça vive, desenvolve-se, estabelece uma relação de empatia, né, em um meio indiferente de autoconsciência para o espírito criador. Então, a gente vai começar a metáfora que eu acho maravilhosa, eu já citei também no vídeo passado, que é que o diretor de cinema é como um colecionador, tá? O que ele tem a expor são seus fotogramas, que estão impregnados da vida registrada de uma vez por todas, em miríades de pormenores que lhes são caros, em trechos e fragmentos dos quais ator, atriz e personagem podem ou não fazer parte. Tá? Então, esses pedaços de vida, eles estão impregnados de vida registrada. Tá? Por isso que é tão importante a vivência, porque senão vai ser uma natureza morta, né? E a gente quer que o filme esteja vivo, tá? Continuando, no teatro, como Kleist observou, representar é como esculpir na neve.
tá? O ator tem a felicidade de comunicar-se com seu público em momentos de inspiração, e não há nada mais sublime do que essa harmonia entre atriz, ator e público, né? O desempenho só existe na medida de que a atriz, a atuante e o ator estão ali como criadores, quando estão presentes, quando eles estão física e espiritualmente vivos. Sem atores não existe teatro. Então, aqui dá para ver o quanto os russos prezam a dimensão espiritual também da personagem, né? O ser humano vivo em todas as suas instâncias. Tá? Então, ele diz, contrário do ator de cinema, cada ator de teatro precisa construir seu próprio papel, interiormente do começo ao fim, sob a orientação do diretor, né? Ele deve desenhar uma espécie de gráfico dos seus sentimentos. Então, de novo, aquela ideia de que no teatro eu vou ter toda a linha e todo o desenho daquela ideia, né, da personagem. No cinema não se admite essa elaboração introspectiva. Não cabe à atriz, o ator, tomar decisões sobre a ênfase, o tom, a modulação da sua interpretação, pois ele não conhece todos os componentes que farão parte da composição do filme. Sua tarefa é viver e confiar no diretor. Bom, aí entra toda essa questão da confiança, né, e dos relacionamentos pessoais aí, além dos profissionais. E questões boas e questões ruins podem começar só nessa brecha aí, mas eu vou afirmar aqui que deve existir uma ética muito nítida quando a gente está trabalhando com as atrizes, os atuantes, os atores, né? Deve ser desenhado sim limites de respeito, de profissionalismo e de generosidade no trato com essas pessoas que estão se jogando ali, estão confiando às vezes cegamente nessa experiência, né? E às vezes passando por se arriscando, enfim, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, colocando toda a sua alma ali naquele trabalho. Então, o ideal é quando quem está dirigindo e quem está atuando estão ali vibrando 100% naquela energia de criação. Quando começa a não ficar ideal é quando começa a existir, enfim, outros interesses que não a realização do filme. Então, é muito importante a gente conseguir passar da linha, né, da criação e não ficar na fofoca, na intriga, nas brigas que tantas vezes acontecem, né? A gente conseguir realmente passar para a linha do imaginário e da criação de um imaginário que vai contribuir para a transformação de uma sociedade. Porque é muito fácil a gente ficar nas picuinhas, ficar nos assédios, ficar em tudo que nos limita como criadores, né? Então, enfim, abrir essa brecha, mas vamos em frente, tá? E denunciar também, né? Ter a coragem de sair, de denunciar quando tiver algum assédio real, ou quando assistir um assédio, né? Ok? Continuando. O diretor, a diretora vão selecionar para si momentos da existência que expressem de forma mais exata a concepção do filme. A atriz, o ator não devem se impor qualquer restrições, nem ignorar sua própria liberdade divina e incomparável. Eu gosto muito dessa ideia de quando a gente está dirigindo atores, a gente entender que a expressão do ser humano não deve ser controlada por nós, que a gente deve sim orientar, dar as balizas,
da plataforma do voo, mas que aquela experiência ela vai ser única, insubstituível e particular para quem está passando. Então, o respeito pela liberdade de escolha das atrizes, dos atuantes, dos atores, realmente deve ser um farol ali. Eu estou querendo impor a minha visão ou eu estou colaborando criativamente? Tão básico, né? Mas, poxa vida, tantas vezes a gente passa por cima do básico. Então temos que falar o óbvio. A atriz e a atuante ou ator precisam ser livres para escolher como eles querem atuar. Só eu posso saber como é que é realmente vivenciar uma situação específica. Então, assim, para quem está começando a dirigir atrizes, atuantes, atores, deixem seus atores livres, deixem as atrizes livres. Vocês podem se surpreender. Eu não quero dizer isso. Como a gente é colonizado até na hora de lidar com as atrizes, com os atores, com os atuantes, né? A gente quer dominar a expressão do outro. Por quê? Enquanto eu quero dominar como diretora aquele lugar da expressão de quem está atuando comigo, eu vou limitá-la. E eu não vou ter o quê? De novo, o assombro, não vou me surpreender com nada, porque aquilo já vai estar tudo formatado. Então, antes de cair na tentação de falar, a minha cena precisa dessa reação, essa cena tem que acontecer isso, calma. Proponham a situação e permitam que as suas atrizes, seus atores, seus atuantes passem por ela de uma maneira livre. Né? Óbvio que às vezes a gente sai do tom. Então, assim, é tudo a questão de conversar. Se uma cena dramática fica cômica, é porque alguma coisa está faltando e vice-versa. Então, assim, óbvio que a gente já não começa com a cena no tom certo às vezes, mas isso é mais uma questão de conversar do que de podar as asas de quem tá voando, tá? Agora vamos falar de uma outra questão que o Tarkovsky está propondo aqui, que é encher a cabeça das atrizes, dos atores, dos atuantes, antes deles irem para uma cena ou depois, né? Qual que é o problema de encher a pessoa de coisa? É porque ela não consegue processar tudo. Ela vai sair daquela conexão. Então, a arte de dirigir atuantes, atrizes, atores, é a arte de saber pontuar as coisas certas no momento certo. Então, assim, o que eu vou dizer? Tem um monte de coisa que eu quero dizer. Mas primeiro eu tenho que pensar na pessoa que está do outro lado. Falar assim, como é que eu posso ajudá-la? Não é metralhando a pessoa de coisa. Então ele vai falar isso aqui, ó. Quando eu faço um filme, eu tento não atormentar as meus atrizes, meus atores com discussões. E não admito que a atriz, o ator, estabeleça uma ligação entre o trecho que está representando e o filme em sua totalidade. Às vezes não permito que ele faça nem mesmo em relação às cenas imediatamente interiores e posteriores. Eu já passei muito por isso, preparando atrizes, atuantes, atores para o audiovisual. A pessoa não largar o osso de querer visualizar o filme como um todo. Então, quando ela tá naquele momento, ela não tá só naquele momento. Ela tá, né? É como se fosse o diretor dentro da atriz, do ator, de atuante. É como se fosse uma segunda instância ali que está organizando as coisas. E a gente vê isso. E por que isso não só não é necessário, como ele aparece. Tudo aparece na câmera. Então, assim, o mais simples que eu puder ser na minha elaboração, melhor. Óbvio que eu vou ter uma elaboração, mas ela tem que ser justa, porque aquele momento pede. É por isso que a gente volta sempre para as circunstâncias propostas. Sempre. Por quê?
porque é ali que está o segredo, é ali que estão os caminhos. Não nas minhas grandes ideias sobre grandes estilos de cinema, ou as ideias da personagem, enfim, ou toda a teoria de teatro e de cinema que eu já li, ou toda a filosofia, enfim. Tudo isso são coisas muito úteis, mas não no momento de atuar, tá? A não ser que eu esteja fazendo uma teórica de cinema como personagem, uma filósofa, uma teórica do teatro, tá certo? Bom, aí ele dá um exemplo de que ele ocultou o que viria logo depois para a personagem não saber, né, para a atriz não saber. E isso é uma coisa que é muito comum também ser feita no Brasil e às vezes eu acho que é feita de uma maneira errada. Então você vai fazer um teste, as pessoas ocultam de você coisas que poderiam enriquecer a sua experiência ali no momento, né? Quer dizer, também você ficar sem ter balizas vai te limitando. Mas no caso aqui, ela sabia, ela estava esperando o marido e não sabia se o marido ia voltar ou não. Então é um momento que já está bem definido, né? Quanto mais elementos a gente tem para ter a concretude do momento no audiovisual, melhor. O que ele está dizendo é, não vejam na frente do momento. E como é difícil isso. Isso demanda, de novo, a gente não ter ansiedade, que eu comentei no vídeo passado. Não, a gente conseguir lidar com a nossa ansiedade, conseguir lidar com o nosso nervosismo e conseguir lidar com a nossa tensão. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. A tensão, às vezes a gente tá tenso, né, para fazer aquilo, a gente tá uma pedra, então como é que a gente consegue se conectar com aquele universo? Relaxando, e o relaxamento tem a ver com respiração. Então, quando a gente respira, a gente se conecta com a gente mesmo. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, é possível o quê? Estar no aqui e agora. Ah, mas essa é a arte da atriz, de atuante, do ator no audiovisual. Estar no aqui e agora, sem esse monte de coisas que nos atrapalham, para poder saltar num imaginário diferente do nosso, né? No mundo imaginário, tá? Atuar verdadeiramente em circunstâncias imaginárias, como Meisner definia, né? A arte da atuação. Vamos seguir aqui. No caso do meu filme, queríamos que a atriz sentisse que aqueles momentos exatamente como tivesse feito na vida, sem a consciência do roteiro. Naqueles instantes ela provavelmente teria esperanças, depois as perderia, apenas para ressuscitá-las em seguida. Então, dentro da ação proposta, então ele propôs uma ação de esperar, né? Que é uma ação ativa. Como é que eu espero? A espera pelo marido, a ação proposta, dentro dela, a atriz tinha que viver o seu próprio e misterioso fragmento de vida, sem saber para onde este a levava. Então, misterioso para mim, que estou vivenciando, misterioso para quem está assistindo. Mas dentro da vivência, ela deixa de ser misteriosa para quem está fazendo. O que é o mistério? É o que vem a seguir. Mas a ação concreta de esperar é a minha baliza. Tá dando para entender, né? Então, continuando. A única coisa que um ator de cinema tem que fazer é expressar, em circunstâncias específicas, um estado psicológico peculiar apenas a ele próprio. E fazendo da maneira que melhor se ajustar a ele. Então, o ajuste, né, que o Stanislavski chama de adaptação. Então, como é que essa espera do marido chega para mim? Primeiro tem que ter um marido, tem que ter uma situação e aí sim a ação, tá? Então, primeiro a gente vai falar mais de aceitação de circunstâncias, de análise ativa, mas vamos pensar primeiro no registro da primeira pessoa que ele está propondo aqui, tá bom?
Ele tá dizendo assim, eu não tenho o menor interesse em saber como a atriz, o ator vai fazer isso. Que recursos que ela vai ter. Eu não tenho direito de impor uma forma de expressão na psicologia individual, tá? Cada um de nós sente uma determinada situação a seu próprio modo, que é sempre intensamente pessoal, né? Então, por exemplo, a cachorra tá se coçando ali atrás, fazendo sua primeira participação no canal. Essa é a Bela. E como é que eu vou me portar em relação a esse acontecimento, né? Eu tô um pouco envergonhada. Então, esse é minha experiência pessoal particular, né? E orgulhosa também. Muito fofa. Tá. Vamos seguir aqui. Cada um de nós sente uma determinada situação a seu próprio modo, que é sempre intensamente pessoal. Por isso a liberdade, por isso a inteligência cênica de deixar o ator, a atriz e a atuante livre, né? Inteligência cênica de quem está assistindo, de quem está dirigindo e de quem está atuando, né? Vou pular umas partes aqui. Expressividade original e única. Eis o atributo essencial da atriz, da atuante, do ator no cinema. Pois nada menos que isso pode tornar-se contagiante na tela ou expressar a verdade. Vou repetir. Expressividade original e única. Nada menos do que isso pode se tornar contagiante na tela ou expressar a verdade. Tá? Então, o quão importante é ser único, ser única. A gente só consegue ser único quando a gente está livre. Tudo diferente do que as redes sociais hoje em dia propõem, né? Para nós, enfim, propõem sempre, a maioria das vezes, uma máscara, tá? Vamos seguindo. Para levar o ator, a atriz e atuante ao necessário estado de espírito, é preciso que a diretora compreenda os processos mentais da personagem. Não existe outra maneira de encontrar o tom exato para a atuação de um papel. Em cada cena, a tarefa fundamental e específica do diretor, da diretora, do diretor é transmitir ao ator, atriz, atuante, toda a verdade do estado de espírito que deve ser alcançado. Vamos lá. Bom, ele vai falar algumas coisas polêmicas, do tipo que ele trabalhou, dá alguns exemplos com pessoas que não confiavam nele, que daí ficava tensa essa relação, né? Resumindo, ele diz assim: a ideia que eu faço do autêntico ator, atriz, atuante de cinema é a de alguém capaz de aceitar as regras do jogo que lhe são apresentadas, quaisquer que sejam elas, e que o façam com desembaraço e naturalidade, sem esforço aparente, que sejam espontâneos em suas reações a qualquer situação improvisada, né? Não me interessa trabalhar com nenhum outro tipo de atriz, ator, atuante, pois ela será jamais capaz de representar nada, a não ser lugares comuns mais ou menos simplificados, tá? Bom, vamos parar por aqui hoje, tá? A gente pode até continuar, mas vocês também podem ler, enfim, querendo comentar, fazer questões. Eu vou finalizar, assim,
voltando, enfim, para essa questão da primeira e da terceira pessoa. Como exercício, comecem a reparar no material audiovisual que vocês vão assistir essa semana. Uma série, um filme, qualquer coisa que envolva atuação. E comecem a se perguntar, essa atuação tá na primeira pessoa ou na terceira? Né? Se você assiste uma novela, por exemplo, se você assiste um filme, é primeira ou terceira pessoa? Essa cena, essa pessoa tá partindo dela mesma ou ela tá partindo de uma ideia? E aí, geralmente, a gente vê uma certa tensão no olhar de quem tá tendo uma ideia que quem não está, não tem. Né? Então, percebam o quanto é colocado, quando a gente está com a ideia da personagem, tudo parece mais colocado, mais atuado, no sentido clichê que a gente imagina, uma pessoa está atuando, tá? Então, de novo, não existe certo e errado, existem escolhas e caminhos. Então, eu desejo ir pela primeira pessoa, eu desejo ir pela terceira. Às vezes a gente vê excelentes atores de teatro que não conseguem entender o que é esse caminho da primeira pessoa, tá? Eu acredito que isso vem muito de como a gente ainda não entendeu o que foi o trabalho do Stanislavski há mais de 100 anos atrás, né? Com essa questão da vivência, da experiência, tá? Do trabalho a partir de si mesmo. Então, contextualizando para terminar, essa ideia de que a gente trabalha sobre a gente mesma vem do começo do século passado, né? Com o Stanislavski, e ele vai ser desenvolvido, enfim, e o cinema vai pegar isso com tudo, né? Ali com força, como os americanos pegaram aquilo, essa questão muito forte. A gente vê no audiovisual americano, a gente vê muito esse lugar da primeira pessoa, tá? E foi onde eu tive minha formação também, eu estudei 2 anos lá, para entender justamente por que atuar para cinema é tão específico, né? O que tem de diferente, né, da minha formação, que também foi teatral. Bom, gente, eu peço então para vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem com alguém se gostaram desse vídeo. Desejar uma ótima semana para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.